Hello, hello, hello. Ótimo dia. Começando mais um capítulo do nosso encontro do Aplicando Teoria em Ação. Hoje, 30 de abril de 2026. Estamos indo para o estudo do capítulo 8 do livro O Poder do Agora. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos iluminados. Então vamos lá. Os relacionamentos são onde você mais se perde, você sabia disso? E também onde mais você pode despertar. Hoje você vai entender como sair de relações baseadas em dependência e entrar em relações baseadas em presença. Você pode estar sozinho, mas em um relacionamento, as emoções aumentam, os padrões aparecem, os conflitos surgem e parece que o problema é o outro, mas o relacionamento só revela o que ainda não está consciente em você. Neste capítulo, um dos tópicos que é tratado lá nesse capítulo trata entre o agora, onde quer que você esteja. A base de qualquer relacionamento consciente é a presença. Não importa onde você está, com quem você está, o que está acontecendo, se você não estiver presente, você não vai estar realmente no relacionamento. Presença é você ouvir de verdade o parceiro, perceber o outro, sentir o momento. Sem isso, só existe uma interação automática. O ponto 2 desse capítulo trata da relação de amor e ódio. Relacionamentos inconsistentes, eles oscilam entre apego e rejeição, amor e conflito. Você ama, depois reage. Depois se afasta, depois volta. Isso não é amor. Isso é o ego tentando se completar. E essa instabilidade emocional gera sofrimento, cria dependência e mantém esse ciclo. O ponto 3 do capítulo trata sobre o vício e a busca da plenitude. Relacionamentos muitas vezes viram vício, não pelo outro, mas pelo que ele faz você sentir. Você busca atenção, você busca validação, você busca sensação de completude, como se o outro fosse a solução. Mas isso cria dependência, porque a plenitude não vem de fora, não vem do outro. Então a gente fica buscando isso no outro, sendo que não vem dele. O 4 do capítulo trata sobre transformando relações viciadas em relações iluminadas. A transformação não começa no outro. A transformação começa em você. Quando você percebe o apego, quando você reconhece a sua dependência, quando você observa as suas reações, algo muda. Você sai do automático. E o relacionamento, nesse momento, deixa de ser uma necessidade e passa a ser uma escolha consciente. O ponto do capítulo trata sobre relacionamentos como uma prática espiritual. Por quê? Porque os relacionamentos expõem o ego, os relacionamentos expõem o corpo de dor, os relacionamentos expõem padrões inconscientes que a gente tem. E isso é um presente. Cada desconforto que a gente tem é uma oportunidade da gente observar, trazer presença, crescer. O relacionamento vira prática, prática para presença, não de perfeição, mas de consciência.
Ponto 6 desse capítulo diz por que as mulheres estão mais próximas da iluminação do que os homens. Vocês mulheres são danadas, hein? Até nesse ponto de iluminação, vocês dão banho na gente, hein, velho? Impressionante. O Eckhart Tolle ele aponta que, em geral, as mulheres têm mais conexão com o corpo, têm mais conexão com a intuição, com o sentir. Isso tudo facilita o acesso à presença, mas também traz maior sensibilidade emocional, maior contato com o corpo de dor, mais proximidade com o despertar, mas também mais proximidade com a dor. O centro do capítulo traz um assunto que é dissolvendo o sofrimento coletivo feminino. As mulheres, isso é muito dito nos tempos de hoje, né? Existe uma dor acumulada ao longo do tempo nas mulheres. Uma dor acumulada depois de tantos anos de repressão, tantos anos de sofrimento histórico, né? Experiências coletivas de dor, de sofrimento. Isso é o que é o chamado de corpo de dor coletivo feminino. As mulheres trazem essa herança, né? Ainda mais de um país machista, com tantas coisas que as mulheres tiveram que provar e até hoje ainda tem que provar, né? Então, quando essa dor surge, isso pode gerar intensidade emocional, pode gerar reação, mas quando ela é observada com presença, essa dor coletiva começa a se dissolver. E isso deixa de ser pessoal, passa a ser um processo coletivo de cura. O ponto 8 do capítulo trata sobre desistir do relacionamento consigo mesmo. E esse é um ponto profundo do capítulo, onde ele trata que você não precisa melhorar a relação com você. Porque quando você fica tentando melhorar a relação com você, você está criando divisão. Um eu que julga, um eu que tenta melhorar. Na presença, essa separação do eu que você é, do eu que tenta melhorar, desaparece. Você não precisa se relacionar consigo. Você só precisa estar presente. O exercício prático do capítulo 8, nós vamos fazer o seguinte: na próxima interação importante que você tiver, você vai estar totalmente presente. Segunda coisa, você vai observar as suas emoções. Terceiro ponto, você vai perceber qualquer necessidade ou apego que você está sentindo. E o quarto ponto, você vai evitar reagir automaticamente. Você vai trazer consciência para o momento. O relacionamento deixa de ser sofrimento quando deixa de ser necessidade e passa a ser presença. Para o direcionamento de leitura desse capítulo, você vai focar no capítulo 8 em dependência emocional, presença nos relacionamentos e transformação do apego. Ok? Então, vocês vão reler o capítulo 8, focando nesses pontos aqui: dependência emocional, presença nos relacionamentos e transformação do apego. Ok? Então, assim a gente começa o nosso capítulo de hoje e vamos para onde agora? Serginho? Bora evoluir! Muito bacana, né? O que o Noel colocou. É, como dá para perceber que a chave de tudo é o estado de presença. E quando falamos em relacionamento, é óbvio que também, né? Como a gente estava comentando em off aqui, né? A questão dos padrões de comportamento. Como a gente faz uma coisa, a gente acaba fazendo todas as outras. Então, esse estado de presença
O livro O Poder do Agora, ele tem uma abrangência muito grande nesse ensinamento, porque ele te coloca uma autoridade de conhecimento quando você aprende a entender o livro e aplicar aquilo que o livro está sugerindo ali, né? E como a ideia é você entender como que você se comporta, automaticamente você dentro de um relacionamento se faz necessário você perceber aonde está as suas dependências emocionais, né? Porque isso muitas vezes atrapalha a questão do relacionamento, porque às vezes você entra num relacionamento ou está num momento que você está totalmente dependente emocionalmente. E aí você acaba esperando que o outro, né, te traga a solução, e na verdade o outro ele está ali para compartilhar, porque o nível de entendimento que cada um tem é diferente. Então, se a pessoa consegue entender isso, você tem um bom diálogo, um bom alinhamento, ela pode sim até contribuir com você, mas caso isso não aconteça, você tem que partir do princípio que é com você. Não dá para esperar do outro que o outro coloque para você as suas necessidades realizadas. E isso faz com que, se não acontecendo isso, você vai gerar cobrança, você vai gerar conflito, você vai gerar medo de perder, é, apego, né? Aquela coisa assim que não posso ficar sem, e isso traz o quê? Sofrimento. Porque cada vez que você pensa numa situação, ela não está congruente com aquilo que você deseja, é óbvio que você pensa que aquilo ou não é para você, ou que está errado, porque a primeira coisa que o ser humano faz, por mais que ele tenha entendimento e autoconhecimento, mesmo que seja por um lapso de segundos assim, é achar um culpado. Isso é uma coisa natural do ser humano e não tem nada de errado nisso, porque a culpa vai fazer com que você ache o caminho do entendimento e vai deixando com que isso não interfira na sua vida. Mas para isso é preciso você entender o que você realmente está buscando na sua vida. Se você busca no outro o que o outro acha de você e não tem um comportamento de ter uma própria identidade, isso significa que você quer ser validado, você quer ser amado, mas ao mesmo tempo, se você não tem esse reconhecimento, você passa a sofrer. E quando você não recebe, automaticamente você vai sofrer. Isso é uma condição da vida. Porém, o que que isso te ensina? O que que você está pronto para mudar essa situação? Porque muitas vezes, em muitos relacionamentos, a gente vê a questão do falso amor, que é aquele apego por uma necessidade que a pessoa tem, e aí a pessoa não consegue se sentir bem. E isso é dependência, não tem nada a ver com amor. E isso traz uma realidade totalmente dura para quem passa por esse processo e não consegue se permitir estar dentro do seu momento, do seu aqui e agora. Porque se você gera uma dependência, você vai começar a procurar alternativas dentro daquilo que você está, mas não concordando com o que acontece. O que acontece é o aprendizado que está sendo colocado para você. Ou você arruma uma solução para você entender isso e começar a viver uma vida plena, ou você vai começar a deixar de existir no momento presente. E quando você está no momento de convivência, de um bom relacionamento, isso significa que existe presença. Não vai existir uma cobrança. Não existe medo de perder. E como a gente está vendo aqui, né? Se a chave é a presença, quando você percebe isso, quando você para de reagir, você para de atacar, você para de cobrar, e você começa a observar e compreender, que é tudo aquilo que a gente aprende na dinâmica da respiração. Respira e depois você vai responder aquilo que foi te perguntado, ou se foi de uma forma muito indireta. Pensa assim, ó. Imagina uma pessoa dentro do teu relacionamento que ela está ali focada, de repente, no trabalho dela. E você viu uma coisa bastante legal lá fora, lá, e gostaria de compartilhar com ela. E você chega nesse momento e ela está toda empolgada com aquilo que ela está fazendo. E você empolgada com uma outra ideia, mas as ideias não vão bater nesse momento. É preciso entender que aquele momento que a pessoa está focada naquilo que ela está fazendo, talvez ela não te deu a atenção desejada. E é preciso ter uma percepção lógica, né, de que cada um age de uma forma diferente e comporta de uma forma diferente. Mas a partir do momento que é um bom diálogo, entender que todos estão buscando o mesmo objetivo.
Então, antes de reagir, respira, observa, pergunta: isso é amor ou é necessidade? Coisa simples que a gente pode fazer. E aí você trabalha a sua autossuficiência emocional, né? E aí tudo se torna maravilhoso porque você entendeu que essa autossuficiência emocional, você está vivendo algo verdadeiro. Porque naquele momento você percebeu a importância que você tem diante do seu relacionamento para aquela pessoa, e não só a importância dela para você. E quando uma pessoa se torna muito mais importante do que a outra, isso causa, às vezes, uma dependência. E vai existir momentos que existe essa diferença, mas quando você traz ali uma proximidade dos seus objetivos, da interação que você quer para a sua vida, aí se torna, as coisas fluem, né, naturalmente. Então, a grande beleza que fica aqui, a meu ver, é o estado de presença é aquilo que você faz dentro da sua própria presença, cuidando dos seus pensamentos, sabendo lidar com eles e sabendo olhar para o outro e perceber que aquilo é um complemento. Você não precisa daquela pessoa, você agrega aquela pessoa naquilo que você já faz de ser feliz. E aí sim, aí as coisas fluem. É a mesma coisa vocês decidirem viajar e a pessoa não concorda com aquele destino. A tendência é que a viagem não seja legal. Mas será que não existe um destino que ambos concordam em se divertir na mesma proporção? Olha a diferença, né? E aí você faz a vida acontecer do jeito que tem que ser. E é isso. Beijo no coração. Vamos para onde? Bom dia a todos. Vou fazer uma pergunta, Sérgio. É, como eu tenho deficiência auditiva, talvez eu não entendi essa colocação sua quando você diz, quando nós chegamos no estágio de autossuficiência emocional, é o mesmo estágio de consciência? Sim, sim, Ana. Quando você o nível de consciência e autossuficiência é como se fosse a mesma coisa. Porque o que faz você não sofrer é você ter controle daquele momento, e aí que entra a parte legal, né? Porque aquele momento que você está buscando esse controle, buscando entender, ou tendo esse controle ou não tendo esse controle, é o seu aqui e agora. E a maioria das pessoas não tem uma aceitação da sua realidade, de quem você é naquele momento da vida. E isso causa um desafio muito grande, né? É a mesma coisa, você está passando por um luto, mas se você tem autossuficiência emocional, você começa a ver situações de outra forma, tendo um entendimento da vida, por mais duro que seja aquele momento. Não sei se eu fiz por entender. Entendi. Obrigado. Hilda, você, meu. Bom dia, gente. Realmente, né? Tá tudo dentro da gente. A gente tá vendo o pessoal sem paciência, né? A gente tá percebendo aí que o pessoal tá sem paciência e a gente fica até com medo do trânsito. Então a gente tem que ficar na da gente. A pessoa sai tarde de casa, às vezes a pessoa sai mais cedo, vai curtindo, vai tranquilo, o outro vem correndo desesperado, né? E aí acontece muita coisa. Mas eu vou falar eu fiz uma viagem para a Noruega, que eu queria ir há quase 27 anos. Meus filhos deram, né? Aí conheci 6 países com essa viagem, eles acabaram me dando. Mas é o seguinte, aqui vocês falando, né? Aqui também o livro fala, da mulher, a força da mulher. Vocês falaram, falou aí que a mulher é isso, é aquilo, né? Iluminada, tal, tal. Realmente, né? A gente, né? A mulher que carrega o filho, que dá, que levou e vocês, né? Que carregou vocês tudo, né? Então a gente tem esse poder realmente. Aí, lá na Noruega, a gente estava passeando no parque, eu, meu marido e meu filho. Aí a gente viu uma mulher negra, tampado o olho, né? E com uma perna só, era uma estátua. E bastante sacola em cima, bastante sacola. Eu olhei aquilo lá e eu achei tão esquisito. Falei, ai, filho, o que que é aquilo? Meu filho, ah, mãe, vamos lá ver, vamos lá ver. É alguma mensagem que está deixando, né? Aí já fomos lá. Aí está escrito Laura Ford, né? Então, essa mulher, ela está representando todas as mulheres. Então, ela vê a vida da guerra, né?
e sem uma perna, com muleta, o olho fechado, representando todas nós que a gente carrega, né? O sofrimento, a perda, o luto, tudo que a gente carrega. Então, essa mulher estava representando, essa artista fez isso. Eu achei tão lindo aquilo, tiramos foto, tudo. Vou pesquisar mais ainda. E muita coisa que eu aprendi lá, né? A Noruega, não sei quem já foi, meu sonho foi querer ir, e ficou, e ficou. Ano passado eu falei, acho que eu não vou mais não, porque está tão difícil esse sonho, né? Aí depois, de repente, meus filhos dois moram na Europa, aí o outro mora aqui. Aí eles resolveram dar a passagem para nós e conhecer os dois lá. E fomos conhecer o país, 6 países. Nossa, foi maravilhoso. Aí fomos nessa Noruega aí, que é muito linda, vale a pena, né? Quem puder ir vai. E muitas coisas a gente pode fazer, né? É uma cidade limpinha, tranquila, sabe? Você vê as moças tudo magrinha, tudo maquiada, aquela maquiagem sutil, uma elegância, sabe? Eu falei, gente, que país lindo, lindo. Eu gostei de outros países também. Mas a Noruega em primeiro lugar, a Itália em segundo e Malta, onde meus filhos moram, é terceiro. Aí Paris já havia mais sujeira, já havia aquelas pessoas correndo, a polícia, sabe? Mas a Noruega é linda. Se eu pudesse, não, ano que vem eu volto para lá. Se Deus quiser. Quer conhecer Portugal também, viu, Sheila? Aqui, ó, eu estou com 70 anos, gente. Agora que eu vou começar a viver, entendeu? Eu não sou de Eu vi. Portugal. Hã? Eu não moro em Portugal. Eu moro em Londres. Ah, verdade. Não sei porque eu Eu não falei sou de português. Portugal, sou da Inglaterra. É verdade. Não é outra pessoa que mora em Portugal. Então, é isso aí, gente. Então, essa mulher trazendo a mensagem nossa, sabe? Porque hoje realmente a gente carrega tudo isso. Então, foi essa representação da mulher que a gente realmente carrega tudo isso, sim. E aí tá tudo dentro da gente, né? A gente tem que ter, é, respirar fundo, sim, né? Uma história. Meu filho chegou uma vez, esse filho que foi para Noruega, aí ele chegou aqui na minha cidade aqui, né? Aí foram comprar numa casa de material. Chegou lá, a mãe, tadinha, a mãe foi subir, a mãe tropeçou na escada. E a mãe caiu. Aí a filha, ai, mãe, tá vendo? A senhora não vê, não sei o que, não sei o que lá. E começou a ficar brava com a mãe, sabe? Nem perguntou se a mãe machucou, nem nada. Aí meu filho chegou, pegou a mulher, falou: a senhora tá bem? Respira fundo, senta aqui. Pediu uma cadeira para o dono da loja. Senta aqui, respira fundo. Aí a mulher começou a respirar, 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 devagarzinho, a filha olhando. Aí depois pediu uma água, meu filho pediu uma água. Entendeu? Por quê? Porque a gente acaba ensinando isso também, né? A gente ensina isso para as pessoas. Você ensina no exemplo, você está no ônibus, você está sempre o exemplo de todo mundo. Você está ensinando, você pensa que não, mas no seu olhar você ensina, você está no ônibus, você ensina. A gente está sendo, como é que a gente fala, observado. Então, por que não fazer um pouquinho melhor, que ao redor da gente vai ficar bem melhor? Essa é a minha contribuição. Obrigada, gente, por eu falar, porque eu estou abrindo a Valeu, boca agora. gratidão. Eu vou interromper